Vai, fogo! A cultura paraense, ela faz parte de mim, né? O povo aqui é um povo quente, um povo festeiro. Fica esperando o final de semana para ir numa festa de aparelhagem. Onde é que você vai ouvir no mundo uma cultura que tu tem bichos gigantes? Brega, melody, tecnobrega, tecnocyber, tecnofunk, rock doido. O que mudou foi que explodiu. Aparelhagem, aquilo lá no Pará. Iconic. Hoje era dia da gente sair para curtir a noite. A aparelhagem, ela é uma cultura determinante para o nosso jeito de se relacionar com a música. Porque a gente está aqui, na Amazônia, na periferia da periferia da periferia do mundo, né? A gente está muito longe de onde são feitas as grandes tecnologias. Como é que a gente tem acesso a isso? Nos anos 80, algumas aparelhagens começam a investir como um negócio. O que era antes um costume, uma cultura de bairro, de rua, a galera começa a ter acesso à tecnologia mesmo de ponta. É daí que surgem os crocodilos, né? O crocodilo é uma aparelhagem tecnológica, né? Que ele engloba iluminação, painéis de LED, aí vira aquela mistura de tecnologia com a cultura do estado e a musicalidade. Aqui no estado do Pará, há mais de 50 anos, existem as aparelhagens. E tem aparelhagens de bairro, aparelhagens pequenas, aparelhagens maiores e o crocodilo, que é uma aparelhagem de grande porte. Preparados para o ataque do animal? Ele é o Tudão do Pará. Para entender como a música acontece na Amazônia, a gente precisa entender como a Amazônia foi ocupada. Em busca de minério, em busca de ouro, esse é o grande mito da ocupação amazônica, né? Beleza, a gente vai ouvir a música de vocês, mas a gente vai fazer do nosso jeito. A gente vai botar no nosso beat, a gente vai samplear, a gente vai roubar, a gente vai fazer de um jeito que a gente se gosta de dançar. E a aparelhagem faz basicamente isso. A gente distribui a música pela aparelhagem, a gente produz música para tocar na aparelhagem. Valeu demais, Mr. Kaká! As primeiras aparelhagens são sonoros. Só eram alto-falantes de alumínio que chamavam de boca de ferro. Era isso que embalavam os bailes da periferia. À medida que as pessoas foram tendo acesso a novos equipamentos, passou a se usar, criar, né, várias, uma prateleira para empilhar esses aparelhos um em cima do outro. E é a partir daí que surge o nome de aparelhagens. Vira um megazord, o DJ era chamado de controlista, soltava a vinheta com a fita cassete, câmaras de eco, né, efeitos analógicos, assim. Ele passa a estar de frente pro público e é um maior sucesso, ele vira um showman, assim. Eu acredito que não foi eu que coloquei esse showman, as pessoas que me chamavam, fala showman, que é o homem show, né? Eu trabalho na noite desde os 12 anos, eu comecei com meu pai, aí aquilo foi crescendo, com 16 anos eu comprei meu primeiro computador, um Bulldog K6, financiado de 24 vezes. Tá aí na casa do Ellison, casa do DJ Ellison, New Age. A gente tá indo fazer uma música lá. Uma parada aqui no... Antes da... Faz o começo.
Daqui mesmo no computador, na internet, a gente começa a enviar. Fulano, ciclano, com DJ tal, e quando é de noite, já estão tocando a música. Viu? Venha comprar o seu pendrive também aqui comigo. Com as melhores músicas paraenses, né? Isso. Você tá falando com o melhor DJ do Pará, Peter Parik, meu filho, o melhor DJ paraense. Todas essas sonoridades que tocam na aparelhagem, tem uma que ela não chega pelo rio, ela chega pela estrada. E por essas estradas veio o garimpo. Inclusive tem alguns lugares que chamam o brega de música de garimpo, que era considerado de baixa qualidade. Fez a gente criar o nosso próprio estilo de brega. Nos anos 90, misturando elementos do Caribe, de percussões, sopros. Com a batida do brega, se funda o brega paraense. Resolveram sintetizar, e aí ia pro estúdio teclado, fazia a batida da bateria, fazia a linha de baixo, o sintetizador, o teclado, botava a voz. Pô, a pirataria nos anos 2000, o download livre, prensagem de CDs artesanalmente e a distribuição e a venda desses CDs bem mais barato, tudo isso contribuiu para que o Tecnobrega, aí sim, já passou a ser considerado um gênero próprio. Então o brega é uma cultura popular, muito popular brasileira. Todo o ritmo que você encontra aqui no Pará, a Leona canta. Tem aquele que é mais pra dançar agarradinho, né? E aquele que é mais solteirão, tô solta na pista, quero beijar na boca. Tiveram várias vertentes. É por isso que a gente não sabe verdadeiramente qual é o nome. A gente se perde, acaba se perdendo. Com o tempo pra cá, foi mudando muita coisa na música, inclusive o nome. Hoje, as músicas que a gente consome na pressão, na hora do agito, eles chamam rock doido. Lá vai fogo, fogo! Trabalhar com a minha cultura é muito, muito, muito gratificante. Acho que eu nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com isso. Eu falo bastante que o meu trabalho ele não é só sobre mim. E eu nunca quero, ter um protagonismo sozinha, sabe? Nunca pensei que eu fosse tocar tão cedo em cima do Crocodilo, por exemplo. Eu achava que era uma realidade um pouco distante, que assim, agora eu tô realizando e eu tô muito feliz. Lembro bem o dia que tu chegou lá em casa, tinha aquele portão de madeira, quando tu abriu e me mostrou o projeto. O projeto em si foi só um rascunho. Meus pais cedo me levavam para as festas, né? Eu ficava olhando e como é que eles faziam tudo aquilo. Na época a gente não podia frequentar as festas, então a gente ia mais cedo para ver a montagem. E ficava maravilhado com aquilo, entendeu? Os luminosos, as luzes, né? Isso que chamava a atenção. O brinquedo nosso era esse, a aparelhagem. De Miriti, isopor. Descobriram um talento no interior. Mas como o pessoal daqui consegue fazer isso e tal? Foi na Globo. Não é o lugar, não é a ferramenta. É a matéria humana, entendeu? Primeiramente, para nós, vem a necessidade. Porque para nós é o nosso ganha-pão. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta, justamente. Isso, entendeu? A minha história é uma história muito linda, de persistência, passou por preconceitos, passou por várias coisas. Eu me sinto assim, uma guerreira por tudo que eu passei e vencedora ao mesmo tempo. A festa de aparelhagem sempre foi colocada num lugar de marginalidade, né? Então, é música de ladrão. É gerado um medo ali desde a infância, sabe? De que, esse espaço não é seguro. A gente sempre teve o desafio de se
afirmar como uma cultura única. Muita gente, mesmo daqui, sempre renegou, né, o que é original nosso. É muito comum o nosso comportamento colonizado, né, ter esse tipo de reação, né, de renegar o que é seu e só consumir o que é de fora. Eu acho que o nosso maior desafio enquanto amazônida é entender a nossa identidade. A gente se sente bastante esquecido, sabe, da cena musical brasileira. Tem uma frase de uma música paraense que diz que o nortista só queria fazer parte da nação. Eu acho que a gente está sempre na pré-história da nossa música. Acho que o que tem para acontecer ainda é muito maior do que já aconteceu. Isso aqui é nosso, de orgulho mesmo, né? Cria uma relação de pertencimento com aquilo. A gente cresce na beira do rio, né? A gente come peixe, pega barco, né? A gente toma banho de rio, a gente compõe, né? Inspirado na nossa beira de rio. A gente distribui a nossa música através do rio. E é isso que nos torna únicos.